Cara, esses dias eu tava lendo Akira, o famoso mangá anime que popularizou todos os desenhos japoneses para fora do Japão. E sim, eu disse desenho japonês. É, ou melhor ainda, o anime popularmente conhecido pela cena da moto vermelha dando um slide fodástico no meio da avenida. E, cara, Akira é um mangá sensacional. Akira, além de ser todas essas bobeirinhas que eu disse, Akira é conhecido por ser um dos mangás quase pai do gênero cyberpunk, né? Não dá pra falar pai, porque eu com certeza que deve ter vindo outras coisas cyberpunks antes do Akira, mas ele é com certeza um dos principais títulos a popularizar esse gênero, né? O cyberpunk que tem a ideia do high-tech low-life, ou a alta tecnologia, baixa qualidade de vida, então, onde tudo é muito tecnológico, tudo é muito surpreendente, a gente consegue ver computadores fazendo textos sozinhos. A gente consegue ter robôs andando na rua, fusão de corpo com mecanismos robóticos. Então, tudo isso que é mega futurista e mega tecnológico tá dentro dessa linha do cyberpunk, mas ele tá misturado à qualidade de vida meio merda, né? Que tem tudo a ver com Akira. Enquanto nós temos grandes equipamentos militares tecnológicos, a gente vê que os jovens têm uma escola de merda para estudar. E, bem, a gente vai mesclar um pouquinho desse tema do Akira Cyberpunk com uma coisa que vem acontecendo bastante de novo no mundo, mas que aconteceu bastante durante as décadas de 60, 70 e 80 ao redor do mundo inteiro, que é a militarização da sociedade. Então eu acho que Akira é um retrato muito maneiro de como os militares influenciaram por muito tempo a política de diversos países durante o período da Guerra Fria. Eu já fiz de Guerra Fria no último vídeo, não sei se eu ia falar de Guerra Fria de novo, mas eu vou ter que repetir esse tema e a gente vai falar então um pouquinho de como Akira tem tudo a ver com uma sociedade militarizada. Bora lá. Bem, se você não conhece nada sobre Akira, eu vou contextualizar um pouquinho. Então, Akira se passa no Japão, no futurístico ano 2019. E ele está retratando a Neo Tóquio, né? A inovação do Japão após um desastre com o incidente Akira. Durante todo o mangá a gente não sabe direito o que é o Akira, o que seria o Akira. E aqui entra um pouquinho de spoiler, que talvez eu devia ter falado na abertura. Mas a gente descobre que Akira na verdade é uma criança com superpoderes que consegue criar explosões a nível nuclear. Então, Akira se passa após o primeiro incidente com essa criança que explodiu de novo. De novo não, né? Porque Tóquio foi explodido pela primeira vez. Mas já começa a mostrar um pouquinho da relação com o Japão e as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então dessa vez não foram cidades interioranas do Japão que foram alvos de uma grande devastação, mas a capital do Japão, né? Tóquio foi destruída e a gente vai acompanhar a vida da Neo Tóquio, a reconstrução da cidade pós esse desastre que se assemelha a, a uma explosão nuclear. A gente vai acompanhar o jovem Kaneda. Então, ele faz parte de uma gangue de motoqueiros. E eles são jovens, não sei exatamente a idade deles, mas eles estão na escola ainda. Então, eles não devem mal ter 18 anos na cara. E a gente vai acompanhar a vida desses personagens por um breve tempo na escola, acompanhando a sociedade, ver como, apesar de eles viverem numa sociedade ultra tecnológica como nós vivemos em 2019, eles possuem uma vida muito difícil. Então, os jovens sofrem extrema violência na escola, a educação é extremamente punitivista, eles são viciados em drogas, eles vivem em brigas e tretas de várias gangues espalhadas também pela cidade. E a trama começa, após ser apresentado isso pra gente, quando um colega do Kaneda, o Tetsuo, ele atropela uma criança que parece ser um idoso e ele meio que acorda desmaiado e é levado para um. Ele não é levado para um local, mas ele fica meio esquecido ali no rolê e ele começa a acordar com muita dor de cabeça e alguns poderes psíquicos meio maluco. Mas a parte
interessante dessa história é a gente perceber como o exército está infiltrado na sociedade japonesa nesse período, e principalmente dentro do mangá. Cara, tudo dentro da sociedade de Akira, da Neo Tóquio, é controlada pelos militares. Então a segurança, óbvio, né, o governo, a educação, tem vários programas secretos de vigilância que os políticos mal têm controle sobre isso. Apesar dos políticos serem apresentados, eles têm ali as suas conversinhas, mas todo o diálogo, quase tudo é resolvido por uma cúpula de militares. E eles sim que vão resolver esse problema e tomar as decisões. Então esse papel vai ser colocado nas costas de um outro personagem, o Coronel Shikishima. Ah, pô, me perdoe a pronúncia do meu japonês ruim. Mas o Coronel Shikishima ele vai ser responsável por apresentar o estado militar pra gente. Tem algumas forças, o braço armado do Estado está agindo dentro da sociedade. Inclusive é interessante porque ele não é um personagem tipicamente asiático, né? Ele é um cara negro, ele tem um bigodão patente alta e ele tem um cabelinho militar bem na régua mesmo. Ele dá pra quase imaginar como, eu não sei, pode ser outra obturação ruim minha, mas ele até parece às vezes ser um estrangeiro, ele tá mais representado talvez um americano ou algo assim do tipo na sociedade japonesa do que um próprio nacional. Mas aí que entra o ponto de a gente também colocar a Akira não só dentro da obra, mas contextualizar a Akira com o que está acontecendo no Japão durante os anos 80 e 90. E aí que a gente vai falar um pouquinho do criador de Akira, o Katsuhiro Otomo. De novo, desculpa pelo meu péssimo japonês, mas ele cresceu nos anos 60 do Japão, né? Ainda muito marcado pelo fim da Segunda Guerra, pelas explosões de Hiroshima e Nagasaki. Então, essas derrotas da Segunda Guerra do Japão marcaram intrinsecamente essa sociedade. Nem vou falar muito também das cagadas que o Japão fez e das merdas que o Japão distribuiu pela Ásia durante a Segunda Guerra, isso que eu papo para outro dia, mas vamos dar uma focada aqui na sociedade japonesa. Entre 1945 até mais ou menos 1952, o Japão foi fortemente ocupado pelos Estados Unidos. Então, quando a Alemanha nazista cai para os aliados, o foco da guerra se torna se toca pro fronte oriental, né, onde estão principalmente as forças japonesas. E assim como foi uma treta entre a União Soviética e os Estados Unidos para ver quem tomava Berlim primeiro, sabendo que já iríamos começar a Guerra Fria, eu não faço sabendo porque eu tô sendo meio anacrônico, mas já imaginando disputas de influência e de divisões de blocos de influência entre capitalismo e comunismo, as forças aliadas da Segunda Guerra já estavam preparando para o próximo passo. Então a disputa para conquistar o Japão também era muito importante, tanto para os Estados Unidos quanto pela União Soviética. Né? Lembrar que a União Soviética já tinha libertado o Japão e também tinha ajudado a libertar a Coreia e outros países da Ásia que tinham sido invadidos pelo Império Japonês. E agora o foco era chegar no Japão. Inclusive, essa é uma das teorias, teoria não é a palavra certa, né? Mas essa é uma das hipóteses de por que os Estados Unidos jogou a bomba atômica no Japão, né? Não só contente em dizimar uma sociedade da história, dizimou duas cidades, basicamente de um minuto para o outro. Hiroshima e Nagasaki foram evaporadas do mapa. É preciso garantir que mais uma grande potência da Ásia não caísse na mão da União Soviética. Então, por um bom tempo, como eu falei, os Estados Unidos foi ocupado por uma junta militar norte-americana. Então, a repressão militar no Japão não era fraca. E isso que é bacana aqui na mostra muito como a cúpula militar é muito mais influente que outras decisões políticas. E isso é interessante porque também desconstrói um certo mito que foi criado para a gente do ocidente do Japão. A gente sempre viu o Japão como um país ultra tecnológico, super avançado, é muito bem educado e coisas do tipo, mas a real é que os Estados Unidos passou um pano muito grande para o Japão durante esse período. Não é à toa que a gente
Se a gente pegar os outros exemplos de ditadores da Segunda Guerra, né? Se a gente pegar o Mussolini, que né, tem que ser bicho de ponta cabeça, a gente pegar o próprio Hitler, que foi morto, e toda a história do nazismo é apelejada com todas as forças, e deve ser, mas o Japão ficou naquele meio termo, né? Então se falava, criticava o Japão pelos ataques, principalmente a Pearl Harbor, mas também deixava o Japão meio quietinho, né? Lembrar de que logo após que acabou a Segunda Guerra, então a gente foi de Japão fazendo os primeiros ataques estrangeiros aos Estados Unidos em Pearl Harbor, para os Estados Unidos jogar duas bombas nucleares no Japão, para alguns anos depois o imperador japonês estar tirando foto com Mickey no parque da Disney. Então essa é uma aproximação muito louca, né? E os Estados Unidos precisava disso. Até porque logo após a Segunda Guerra também já começou a ter vários conflitos e expansões do comunismo no leste asiático. Um pouquinho mais para frente vai se passar a Guerra do Vietnã. Então não dava para deixar essas grandes influências ou querer destruir a imagem do Japão por conta da Segunda Guerra, porque para os Estados Unidos seria a perca de um aliado muito grande. E aí que a gente volta para Neo Tóquio. No anime, a cidade vive num estado de exceção permanente. Então você precisa ter autorização para sair. A polícia tem uns robôs minhoca, centopeia, que ficam andando pela cidade e verificando quem são os indivíduos que estão na rua. Como eu falei, né, tem várias cenas que não só os militares que são responsáveis pelo Japão estão discutindo Neo Tóquio, mas vários outros militares também são representados. Então aparecem os militares soviéticos, aparecem os militares dos Estados Unidos. Inclusive, as decisões dos Estados Unidos têm muito peso nas decisões que estão rolando em Neo Tóquio. Conforme a história vai passando, quando a gente chega na metade para frente do anime, o projeto Akira, né, que é essa criança com superpoderes psíquicos, ela libera seus poderes de novo e ela causa uma segunda explosão nuclear em Neo Tóquio. E nesse momento a cidade começa a virar uma disputa de milícias. Então vários grupos sobreviventes são formados e, e eles se unem em torno de Akira, que então vai ser decretado o grande imperador, e o do seu braço direito, que é o Tetsu, né, o amigo do Kaneda, que a gente falou lá no comecinho. E, e o Tetsu que vai tomar conta disso, e ele vai organizar toda essa milícia dentro para tomar conta. E aí a gente já começa a mostrar o primeiro ponto do americano como invasor. Então, apesar de ter reunido uma cúpula de cientistas, de terem estudiosos tentando controlar aquilo, o que devia ser feito com ele, respostas mais elaboradas e com menos perigo, os Estados Unidos enviam uma tropa. Eu não lembro se eles são Marines ou se eles são SEALs, mas é alguma equipe de força dos Estados Unidos que é enviada de forma secreta para o Japão, descumprindo todos os acordos que eles têm para ir assassinar o Akira, mesmo sabendo que isso era quase uma missão impossível e que isso daria totalmente errado. Mas é interessante mostrar como o autor quis representar esses Estados Unidos invadindo o Japão de uma certa forma, né? E lá e tomando a decisão por cima dos próprios militares japoneses. E isso vale tanto do Japão quanto para vários outros países durante esse período da Guerra Fria, né? Muitos países se militarizaram, tiveram cúpulas militares planejando e passando por cima de direitos civis e decisões políticas do povo. O Brasil, né? O Brasil é um exemplo. A gente teve a vontade do povo reprimida pelo golpe militar, que durou 21 anos. A gente viu os nossos vizinhos aqui também, a Argentina, o Chile, o Paraguai, todos tiveram ditaduras forçadas e apoiadas pelos Estados Unidos. Isso sem contar vários outros países na Ásia, ou guerras também que foram causadas, incentivadas na África. Então eu acho muito interessante esse ponto de vista do Akira, de mostrar pra gente como que essa sociedade militarizada é extremamente prejudicial para as pessoas e como que ela não traz nenhum avanço significativo
e ela reforça a violência entre a população. Então, de novo, é muito interessante ver na própria escola que o Kaneda estuda, como que as crianças são tratadas, como que elas são preparadas, né? Algumas cenas vão ser mostradas pelo professor de educação física, e os alunos que não conseguem fazer as atividades que são propostas, eles vão apanhar, os professores vão bater neles, como essa falta de apoio de uma visão mais pedagógica, educativa, que não seja tão reprimente. Nossa, reprimente existe? Tão repressora, né? Reprimente é uma palavra que existe. Mas essa ideia é tão repressora que vai acabar levando os alunos para o caminho também da indisciplina, que vai acabar incentivando que eles se rebelem, que vai fazer com que os alunos acabem de novo indo para o mundo das drogas, né? Algumas pílulas são bem famosas no mundo de Akira, inclusive uma delas é muito símbolo, né? Ele com aquela pílula vermelha e branca, que é o que os jovens usam também para se alienar desse mundo que não tem mais um caminho, não tem uma alternativa. E você de novo que o Japão não é toda essa flor que a gente imagina. Então, se por muito é colocado pra gente o Japão como um país super tecnológico e super educado e que todo mundo é hiper respeitoso e estudioso e que vai ter um futuro na vida, o Akira vem na contramão disso, né? Eles acabam tendo um choque de ideias, porque ao mesmo tempo que essa imagem é vendida pra gente até como propaganda, a gente se depara com a realidade de que o Japão não é bem assim, e de que a educação é difícil, que apesar de toda essa tecnologia, a maioria das pessoas vivem de uma forma que não é agradável e passam por dificuldades sociais, por dificuldades familiares, por dificuldades educativas. E, cara, tem uma série de coisas que dá pra falar do ponto de vista de Akira. Bem, não é à toa que Akira é um dos maiores mangás, animes do mundo. Eu sei que tem algumas diferenças entre o mangá e o anime. Eu, particularmente, não assisti, né, o anime. E, na verdade, é mais um filme, né? Porque ele não tem vários episódios. Mas eu li o mangá, recomendo muito. E, cara, a estética, a influência, o gênero cyberpunk vai influenciar uma porrada de coisa. E não é à toa que até hoje a gente tem várias cenas de inspirações de Akira, né? Lá no Instagram, se você quiser seguir e compartilhar para ter mais umas coisinhas mais rápidas e menos confusas. Né? Eu falei um pouquinho sobre o filme da Fórmula 1 que saiu recentemente. E é até engraçado que um dos pôsteres do filme da Fórmula 1, que é o Brad Pitt andando em direção ao carro de Fórmula 1, uma cena bem preto e branco, também é muito inspirada na cena do Akira, que ele tá andando em direção à moto dele. Então, cara, a estética e os temas de Akira são hiper atuais e mostram uma série de gamas sociais que a gente pode trazer. E eu tentei apresentar um pouquinho sobre esse militarismo, que eu acho que é muito presente e também muito vívido aqui no nosso país, né? Bem, acho que é mais ou menos isso. Se você gostou, deixa um likezinho aí. Se achou uma merda também, pode deixar um desjoinha. Eu sinto que esses vídeos não estão tão fluidos quanto eu gostaria que fosse ainda. É, eu elaborei parte desse roteiro aqui para ir falando, mas uma boa parte eu fiz de improviso também. Eu não sei se eu passei por todos os tópicos. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí. Se eu vacilei em alguma informação, você pode dizer também. Com certeza eu esqueci de várias coisas. E com certeza Akira é um anime fenomenal que pode ser abordado de várias fontes e eu tenho certeza que dá pra gente trazer ele aqui de novo. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha achado bacaninha e a gente se vê no próximo. Até mais.